Ouvi a história de um dos meus amigos escaladores de montanha. Ele é realmente apaixonado por escalada e já conquistou muitas montanhas ao longo do tempo. Eu faço parte do mesmo clube que ele. Ele me contou sobre um clube em que ele participou, onde teve que pagar em um estacionamento uma espécie de pedágio de tempo. Ele disse que o homem que recebeu o pagamento anotou seu endereço e informações para caso de emergência. Ele chegou às 8 da manhã, o que era bem mais tarde do que o habitual para ele. Estava escalando sozinho naquele dia e se preparando. A altitude era elevada, mas como sabia que começaria tarde, decidiu passar a noite no cume. O homem que recebeu o pagamento disse que havia uma cabana sem vigilância lá em cima, que ele poderia usar. Ele gostou mais dessa ideia do que da sua barraca. Sentiu que, por causa disso, poderia aproveitar mais o tempo e desfrutar da experiência de escalada. Ele chegou ao cume sem incidentes e apreciou todas as vistas deslumbrantes. Ele era o único no cume, e a cabana estava vazia. Preparou um café, olhou para a montanha e para o esplendor da natureza, assistiu ao pôr do sol. Conforme a noite chegava, começava a escurecer e esfriar, então ele se dirigiu à cabana. Levou consigo um pouco de álcool, tomou uma bebida enquanto preparava o jantar e ouvia o rádio. Ele estava realmente cansado depois do jantar, bebendo e caminhando, e decidiu ir para a cama e dormir para começar a descida cedo na manhã seguinte. Ele apagou a lanterna, e a cabana ficou na escuridão total. Ele disse que não teve problemas para adormecer devido ao cansaço. No meio da noite, acordou com um som estranho, como se a porta estivesse tremendo. Isso o assustou um pouco, porque quando ele verificou a previsão do tempo, não parecia que seria uma noite particularmente ventosa. Ele ouviu atentamente e logo percebeu que não era o som do vento, era algo diferente. Parecia o som de alguém tentando abrir a porta e o som de pessoas caminhando. Sabe quando você está no escuro e está procurando por algo, como a maçaneta da porta? Ele disse que soava exatamente assim. Uma olhada rápida no relógio indicava que já passava das 2 da manhã. Ele não achava que outro escalador estaria tentando a montanha naquela hora da noite, no escuro. Poderia realmente haver alguém lá fora tão tarde? Ele sabia que algumas montanhas são conectadas por cadeias, e você pode caminhar ou escalar de uma para outra, mas aquela montanha não era assim. Primeiro, era necessário pagar o pedágio no estacionamento, e segundo, não havia outra montanha na área. Era apenas uma montanha com uma rota de escalada. Com base no que ele sabia e em sua experiência, não deveria haver ninguém lá fora. Ele disse que era impossível, e isso o aterrorizou. Ele ficou deitado em seu saco de dormir tremendo, sem coragem de sair. Ele fingiu estar dormindo, mas manteve os olhos levemente abertos, esperando e esperando que o barulho do lado de fora da porta da cabana parasse ou fosse embora. Seus desejos não foram atendidos. Após alguns momentos, ouviu o som da porta render e o som era ensurdecedor. Ele disse que estava rezando profundamente em seu coração quando ouviu esse som. O suor começou a se formar em sua testa, e seu tremor não dava sinais de diminuir. Ele abriu os olhos um pouco mais, e disse que viu 4 figuras perto da porta aberta, iluminadas pela luz da lua sombria, um menino, uma menina, um homem e uma mulher. Eles estavam vestindo roupas esfarrapadas. Não carregavam lanternas ou lanternas com eles, e pareciam completamente acostumados à escuridão. Entraram na cabana. Meu amigo fechou os olhos e rezou para que fossem embora. Ele estava aterrorizado com essa família. Eles desafiavam toda a lógica na qual ele tinha fé. Não havia como eles estarem lá, mas lá estavam, e agora estavam na cabana com ele. Ele ouvia passos se movendo pelo chão de madeira, pareciam estar procurando por algo. Agonizantes segundos se arrastaram, e meu amigo ficou o mais imóvel possível para não alertá-los de sua presença. Então, tão rapidamente quanto chegaram, foram embora sem conversar e sem fechar a porta da cabana. Ele disse que assim que os viu partir, perdeu a consciência. Acho que ele pode ter desmaiado de medo, e assim que acordou, apressou-se em colocar todas as suas coisas na mochila e começou a descida. Não tenho certeza se ele verificou se algo estava faltando ou não, mas essa teria sido uma das primeiras coisas que eu teria feito. Ele se vestiu e se preparou rapidamente para a descida.
Desceu a montanha o mais rápido que pôde, ainda aterrorizado com seus visitantes noturnos. Ele não queria vê-los durante o dia. Havia algo naquela família que realmente o aterrorizava. Quando chegou ao pé da montanha, falou com um homem na cabine de pedágio e contou sobre sua experiência. Disse que não seria correto não mencionar o que aconteceu. Não se importava se isso o fazia parecer bobo ou assustado. O homem da cabine de pedágio disse a ele que ele foi o único na montanha naquela noite, e isso o perturbou. Ele se perguntava se foi visitado por espíritos. O homem da cabine de pedágio então disse que alguns meses atrás, uma família desapareceu naquela montanha, e nenhum sinal deles foi encontrado. Seriam os espíritos deles o visitando ou a família ainda estaria viva? Ele se pergunta se estavam procurando por comida ou algo assim e foram atraídos pela cabana. Talvez algo tenha acontecido com eles e tenham perdido a memória, ou algo assim. Não sei. Meu amigo está convencido de que a família que visitou a cabana eram espíritos. Ele nunca esquecerá aquela noite na cabana, e em todas as suas escaladas e caminhadas, nunca experimentou o paranormal novamente. Toda vez que durmo fora do meu quarto normal, sabe, em um hotel ou em algum lugar assim, ouço esse som estranho. Parece quase como alguém suspirando ou exalando. Está em algum lugar no quarto, mas nunca consigo descobrir de onde vem. Parece que há mais alguém dormindo no quarto comigo. Consigo ouvir esse ruído mesmo com as luzes acesas e ainda assim não consigo encontrar a origem do barulho. É realmente estranho. Já tentei tirar fotos e vídeos com meu smartphone, mas quando os reproduzo, não obtenho nada. Desligo as luzes, semicerro os olhos e espero que meus olhos se ajustem à escuridão. Às vezes, sinto que há algo no meio da escuridão. Não posso ter certeza, mas parece que há algo no quarto comigo, às vezes alguma forma na escuridão, e a sensação é bastante assustadora. Fico preocupado sempre que ouço aquele suspiro, aquele som de exalação, e fica impossível ignorá-lo. Percebi isso pela primeira vez em setembro passado, e, uma vez ouvido, não há como esquecer. Viajo muito a trabalho, e minha empresa parece ter a habilidade maravilhosa de encontrar o hotel mais barato e afastado que o dinheiro pode comprar. Eu acho que talvez dormir em todos esses motéis e hotéis decadentes possa ter criado esse nervosismo, e talvez eu esteja imaginando coisas. Bem, era o que eu pensava até a outra noite, quando ouvi o mesmo som em casa, o único lugar onde não tinha ouvido antes. Aconteceu quando cheguei tarde do trabalho. Lembro-me de ter comprado massa naquela noite e estar comendo à mesa da cozinha. Minha família toda estava dormindo. Meus olhos estavam realmente secos, então peguei as gotas para os olhos e pinguei uma em cada olho. Eu ainda estava sentado à mesa da cozinha neste ponto quando ouvi aquele estranho som de suspiro. Queria abrir os olhos, mas, como acabará de pingar as gotas, não pude abri-los imediatamente. Então, abri lentamente meu olho direito apenas um pouco e olhei ao redor da cozinha. Como sempre, não havia nada lá. Era novo, como eu disse. Eu só tinha ouvido quando estava longe de casa, mas naquela noite eu ouvi em casa. Agora, eu estava irritado. Queria respostas. Não estava em um hotel, estava em casa, então eu poderia investigar o quanto quisesse, e foi o que fiz. Olhei ao redor da cozinha, mas o som não vinha de lá. Talvez viesse do corredor, ou talvez perto da porta dos fundos. Não, eu não conseguia encontrar. Eu estava realmente esforçando meus ouvidos enquanto procurava, e sentia que o som estava definitivamente na cozinha. Saí da sala e entrei novamente para reiniciar ou ter ouvidos frescos, isso é até uma frase? Eu não sei. Assim que reentrei na cozinha, ouvi o som e parecia que vinha de algum lugar perto da geladeira. A ideia de que era apenas um barulho mecânico e eu tinha passado muitas noites em claro passou pela minha mente, até que ouvi o som misturado com um zumbido surdo da geladeira. Está aqui. Eu sei que está por aqui, pensei, ao me inclinar procurando. O som estava mais alto pela primeira vez, e parecia que eu estava realmente me aproximando. Com isso em mente, decidi acender as luzes para ver se fazia alguma diferença.
Normalmente, preciso de algum tempo para permitir que meus olhos se ajustem à escuridão, e é quando sinto que consigo ver quase alguma coisa, mas naquela noite algo estava diferente. Meu olho esquerdo, eu conseguia ver muito claramente com ele no escuro. Acho que foi porque mantive meu olho esquerdo fechado enquanto procurava pela cozinha, e isso foi interessante. Minha visão parecia melhorar ainda mais com meu olho direito fechado também. Depois de alguns momentos, vi 2 pontos brancos surgindo da escuridão. Rapidamente percebi que eram os brancos dos olhos de alguém. Então, pude ver que as pupilas desses olhos eram escuras, quase pretas. Esses olhos na escuridão estavam olhando diretamente para mim. Gaspei de choque. Nunca tinha visto nada assim antes. Continuei olhando, não conseguia parar, e, para minha surpresa, pude ver a figura de alguém, o dono daqueles olhos. Parecia que estavam amarrados, os membros estavam claramente presos, a boca não era muito visível. Eu percebi porque havia fita adesiva sobre a boca deles. O som que eu estava ouvindo era a inalação e exalação pelo nariz deles. Eu podia sentir que não havia pânico nessa pessoa, apenas uma aura de aceitação desesperançada. Eles não estavam lutando contra a situação deles. A atmosfera na escuridão da minha cozinha era de pura desolação e rendição. As exalações e inalações constantes continuaram, e eu só conseguia assistir horrorizado. Eu não conseguia me mexer. Depois de alguns momentos, não consigo dizer quantos, a figura da pessoa amarrada pareceu ficar borrada e depois desapareceu na escuridão. Até hoje, não tenho ideia de por que essa pessoa, ou talvez devesse dizer aparição, apareceu para mim. Não ouvi a respiração novamente em casa, e realmente gostaria de saber mais sobre aquela alma sofredora. Fico me perguntando se vou ouvir novamente na próxima semana, quando estarei em outra viagem a trabalho. Farei as mesmas coisas que fiz da última vez, na tentativa de ver a pessoa amarrada novamente. Usarei as gotas nos olhos e me acostumarei com a escuridão. Talvez eu os veja novamente. Não tenho certeza. Estou tanto animado quanto aterrorizado. Isso aconteceu antes de um feriado nacional não faz muito tempo. Eu não tinha aula no dia seguinte, e isso sempre é motivo de celebração, mas eu estava acordado até tarde para a minha idade, eram cerca de 10 horas e 30 minutos. Eu estava no ensino médio naquela época e vou explicar rapidamente a dinâmica da minha família, porque fará sentido depois. Meu pai faleceu quando eu era mais jovem, minha mãe trabalha o tempo todo, e eu moro com meus avós. Naquela noite, meu avô estava fora, e minha avó estava em algum lugar lá embaixo. Eu estava estudando para as provas, coisas de alta pressão que eu deveria me importar muito, por algum motivo. Na verdade, naquela época, eu estava mais interessado na minha música, e costumava ouvir minhas músicas pelo PSP. Eu estava dando uma pausa nos estudos, você sabe, apenas descansando meus olhos. Então, coloquei meu PSP de lado, recostei-me na cadeira e fechei os olhos por um segundo. Abri os olhos e olhei para a porta do meu quarto. Percebi algo que me deixou tonto. Vi algo estranho, era como a figura de uma pessoa que não era um membro da família. Era apenas essa forma sombria espiando ao redor da porta do quarto em frente ao corredor. Do outro lado do corredor havia um quarto vazio, e não havia motivo lógico para aquela sombra ser projetada naquele quarto. Primeiro, pensei que minha mãe ou avó tinha deixado a janela aberta para arejar a casa, e eu estava vendo uma cortina com aparência muito humana, talvez presa na sacada ou algo assim. Parecia altamente improvável, especialmente pela maneira como parecia estar espiando em volta da porta para me observar. Não era um truque de luz. Eu observei aquela sombra emergir do quarto vazio e entrar no corredor. Parecia estar fixada em mim, e mesmo na escuridão, eu podia dizer pelos movimentos que estava virada para mim. Ela se aproximou da porta no corredor, com as costas apoiadas na parede, e depois a vi recuar lentamente em direção à escada. Antes que eu pudesse vê-la descer as escadas, ela desapareceu. E aqui está a coisa estranha, parecia ter a mesma altura que eu, e pela silhueta, parecia ter o mesmo cabelo e roupas que eu tinha. É realmente difícil de explicar agora, como eu disse, era apenas minha avó e eu naquela casa na época.
Ela não subia muito as escadas por causa do problema nos quadris, mas se fosse ela, eu reconheceria a silhueta, e certamente ela teria acendido uma luz ou algo assim. Fiquei lá na minha cadeira tremendo, tentando entender o que eu acabará de testemunhar. O que isso significa? Algo que se parecia comigo estava me observando do outro quarto, e por quê? Qual era o propósito? Seria alguma espécie de espírito ou pessoa sombria? Será que ela foi embora porque eu a vi? O que teria acontecido se eu não tivesse percebido sua presença? Eu estava horrorizado enquanto minha mente procurava respostas lógicas e não encontrava nenhuma. Foi tão aterrorizante. Comecei a entrar em pânico um pouco, e então pensei, e se isso voltar? Eu não queria descer as escadas, pois foi lá que vi aquela coisa pela última vez. Até hoje, não tenho ideia do que diabos foi aquilo, e eu continuei morando naquela casa até me mudar, temendo ver aquela figura sombria novamente. Felizmente, isso nunca aconteceu. Eu me perguntei se poderia ter sido um invasor doméstico, talvez. Eu era jovem, talvez eu não soubesse, mas eu não acho que fosse isso. Acho que teria visto algumas características daquele invasor, ou algo assim. Nunca contei a ninguém da minha família sobre o que aconteceu naquela noite, porque estava preocupado que eles apenas rissem de mim e me chamassem de fraco. Eu não queria que minha mãe se preocupasse comigo enquanto estava fora trabalhando tantas horas, e eu me pergunto se eles teriam acreditado em mim às vezes. Isso aconteceu cerca de 5 anos atrás, enquanto eu morava com meus pais. Lembro-me de que estava doente quando isso aconteceu, acho que estava resfriado ou com febre ou algo assim. Eu estava deitado na cama de manhã, me sentindo mal. Eram cerca de 8 horas da manhã quando ouvi minha mãe me chamar, dizendo que estava indo trabalhar agora e que, se eu piorasse, deveria ligar para ela. Na época, tínhamos um gato, e era só eu e o gato em casa. O gato ficava entrando e saindo do meu quarto, o que era realmente irritante. Não consegui voltar a dormir. Estava cansado do gato, então levantei da cama e o coloquei para fora do quarto, fechando a porta. A casa dos meus pais é muito antiga, se você não trancar a porta, o gato sabe que pode empurrá-la para voltar ao meu quarto, então eu a tranquei. Era uma trava simples de parafuso. Voltei para a cama, mas não consegui dormir, pois meu corpo estava muito pesado e frio. Minha visão também estava tremendo. Não tenho certeza se isso faz sentido, mas não consigo pensar em uma descrição melhor. Eu me sentia muito estranho. Queria ligar para minha mãe para dizer que estava piorando, mas estranhamente não conseguia sinal no telefone. Comecei a ficar mais ansioso, e essa ansiedade aumentou quando ouvi meu gato miando do lado de fora da porta do meu quarto. Era um miado baixo, como um ramá, sabia? Havia algo estranho naquele miado, porém. Ficou na minha mente por alguns minutos, e então percebi o que estava errado. O miado parecia vir de um lugar alto, não de baixo. Parecia que o gato estava na altura da cabeça, em vez da altura dos pés, e isso me assustou muito. Eu não sabia como isso seria possível. Não havia como o gato estar em algum lugar tão alto, não tínhamos móveis perto da porta. Fiquei em silêncio e não fui perto da porta. Depois de um tempo, ouvi a voz da minha mãe: "Você está bem?" Voltei do trabalho porque estava preocupada com você. Era a voz da minha mãe, tenho certeza, mas havia algo errado o suficiente na voz para me fazer desconfiar. Havia algumas diferenças sutis, como o tom e escolha de palavras, algo ligeiramente diferente do usual. Outra coisa que não fazia sentido era o fato de ela ter saído para trabalhar apenas há cerca de 2 horas, então por que ela voltaria se quisesse me verificar? Eu só estava com gripe ou algo assim, não era uma situação de vida ou morte. Eu não gostei disso. Eu sabia que algo estava errado, como o gato parecendo estar à altura da cabeça e a voz da minha mãe soando muito parecida, mas diferente o suficiente para me deixar assustado. Estava tão frio que meus dentes batiam. Eu olhava para a porta, e meu corpo estava tão pesado que não conseguia me mexer. Eu estava lá, frio e assustado, sabendo que algo estava prestes a acontecer antes de acontecer. A maçaneta da porta começou a girar violentamente. A fechadura era tão antiga que não levaria muito para arrombar aquela porta, e meus dentes continuavam batendo.
Até conseguia ver minha respiração se condensando na frente de mim. Meu corpo ficou rígido, e depois de alguns momentos, meus dentes pararam de bater, e fiquei em silêncio. Então, senti que a presença que estava do outro lado da porta havia saído. Seja lá o que fosse, tinha ido embora. Pude me mover novamente, então peguei meu smartphone e liguei para minha mãe, e o sinal estava de volta. Eu estava realmente assustado e possivelmente chorando enquanto perguntava a ela: Mãe, você acabou de chegar em casa agora? Ela disse: Do que você está falando? Ainda estou no trabalho. Você está bem? Eu disse que estava apenas me sentindo pior e que tive um pesadelo. Fiquei no meu quarto até ela voltar durante o intervalo para o almoço, e estava completamente aterrorizado. Infelizmente, quando minha mãe chegou em casa, descobriu que nosso gato estava morto, deitado aos pés da minha porta. Não havia ferimentos visíveis no gato, e o pobre bichinho não estava doente ou velho. Ele estava correndo felicemente apenas algumas horas atrás e agora estava deitado morto ao meu lado. Eu me pergunto se ele foi levado por aquela coisa que estava tentando entrar no meu quarto. Eu me pergunto o que poderia ter acontecido comigo se eu achasse que realmente era minha mãe do outro lado da porta. E acho que meu gato pode ter salvo minha vida. Tenho procurado uma explicação para o que aconteceu comigo por anos, e gostaria de compartilhar algumas das minhas descobertas com você. Parece que os animais de estimação não são as únicas vítimas do que quer que tenha visitado minha casa naquele dia. Demônios visam os jovens, os idosos ou os doentes, miram nos mais fracos da casa, tornando as pessoas propensas a ficarem bodes expiatórios no passado. Há sugestões de que, em algum nível, as pessoas percebem subconscientemente que não possuem nada para afastar espíritos do mal e infortúnios, e é por isso que acabam querendo um animal de estimação. Se um animal de estimação morre prematuramente, pode significar que há algo demoníaco rondando. Acho que essa é a razão pela qual as bruxas tinham gatos pretos. Não sei, essas são apenas teorias minhas baseadas na minha aterrorizante experiência. História 6. Isso ocorreu no final de janeiro. Trabalho como guarda florestal de montanha, e depois de concluir a varredura da montanha, estava a caminho de descer para fechar o portão principal. Um forte vento norte soprou a neve pulverulenta abaixo, à esquerda do vale. Parecia uma mini tempestade de neve, era interessante, então parei e observei do meu ponto de vista. Percebi algo perto daquela tempestade de neve, a figura de uma pessoa. Ela estava lá, observando a tempestade de neve também. Como estava ficando tarde e frio, desci para falar com ela. Aproximei-me da figura, e enquanto o fazia, ouvi que quem estava lá estava falando. Parecia que alguém estava tendo uma conversa. A voz da pessoa era audível apenas durante as pausas do vento uivante incessante. A figura estava falando com alguém, tenho certeza disso, mas o problema era que eu não conseguia ver com quem estava falando. Perguntei-me se alguém estava machucado ou perdido, e fiquei um pouco preocupado. À medida que me aproximava, percebi que reconhecia aquela pessoa, a neve e a falta de luz haviam obscurecido minha visão. Eu conhecia aquele cara, ele morava na minha rua. Costumávamos ser bons amigos na escola. Chamei-o: Ei, o que diabos você está fazendo aqui? Eu estava rindo quando disse isso. Quando o chamei, ele lentamente se virou para me encarar. Tinha uma expressão séria e sóbria, como de costume. O que você está falando? Ele me respondeu. Parecia que você estava falando com alguém agora mesmo. Não vejo ninguém aqui. Com quem você está falando? Eu estava apenas falando com o Shoda. Fiquei ali atônito por um momento. Não esperava que ele dissesse isso. Shoda era seu filho e, infelizmente, seu menino faleceu de câncer infantil aos 7 anos, na iminência da primavera. A perda do filho não havia causado um impacto visível nele. Na verdade, foi a primeira vez que ele mencionou o nome do filho desde o funeral. Ele não parecia ter mudado muito após a morte do filho, exceto que ficou muito quieto, a ponto de não dizer uma palavra se estivéssemos em algum evento ou festa. Ele apenas se sentava em algum lugar, afastado, com um olhar solene no rosto. Isso não era muito diferente de como ele era antes da morte do filho.
Eu nunca o vi lamentar, nem mesmo no funeral. Ele ficava em silêncio, observando enquanto sua pobre esposa chorava. Ele olhou para nós e pareceu encarar os presentes como se fossemos seus inimigos. Vendo assim, eu imaginei que ele estava lutando internamente com suas emoções, ou pelo menos não queria mostrar a todos como estava se sentindo. Poderia ser orgulho ou vergonha, estou apenas especulando. Quem sou eu para dizer como ele estava se sentindo? Parecia para mim que ele estava suprimindo tudo, enterrando sua dor. Foi 9 meses após o funeral que o vi em minha região montanhosa, falando com o vento cortante. Eu estava apenas dando um passeio, gosto muito daqui. Ouvi uma voz e parecia que alguém me chamava. Virei para ver quem era e então vi Xota parado ali. Ouvi o homem. Não sabia o que mais poderia fazer. O vento diminuiu, e toda a cordilheira ficou estranhamente silenciosa. Parecia que o tempo havia parado, como se as montanhas quisessem ouvir sua história também. Xota, ele disse para mim, não seja mal com a mamãe. Eu sabia que ele podia ser mal. Minha esposa ouviu repreendendo o filho antes de ele falecer. Aparentemente, ele costumava dizer ao menino, não chore, nada é resolvido chorando. Isso deve lhe dar uma ideia de quem ele é. Todo mundo sabe de tudo em cidades pequenas, e as palavras se espalham rápido. Eu sei que posso ser uma pessoa horrível às vezes. Não é minha intenção, acho que não consigo evitar. Às vezes, parecia que ele estava realmente elogiando o conselho que o filho lhe deu de além do túmulo. Eu olhei para longe depois de volta, e Xota havia desaparecido. Ele inclinou a cabeça para trás e olhou para o céu. Ele continuou falando mais alto do que o habitual para ele. Isso realmente me preocupou. Sabe, ser suplicado e pregado pelo meu filho depois de tanto tempo sem vê-lo. Eu me sinto com raiva, sinto pena, sinto muitas coisas agora. Não sei o que sentir. Ele meio que se perdeu, mas continuou a olhar para o céu. Luto, que coisa terrível é, me conhece, raramente choro, mas olhe para mim agora. Eu me pergunto quando essas lágrimas vão parar de fluir. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e eu assisti enquanto elas caíam silenciosamente pela neve, logo ao lado do local onde vi as lágrimas. Vi 2 impressões na neve em pó, um conjunto de pegadas que indiscutivelmente só poderiam pertencer a uma criança. Logo, uma rajada afiada sinalizou o retorno do vento, que começou a soprar novamente, e as pegadas foram enterradas sob a neve fresca soprada. Elas foram embora, fisicamente, mas acredito que ele nunca as esquecerá. Elas devem ter sido gravadas em suas memórias. Descemos ambos a montanha conforme o sol diminuía, e quando chegamos ao sopé, viu sob a luz fluorescente dos postes de rua. Vi aquela expressão solene de pedra começar a se dissipar. Não vi essa expressão novamente depois disso, e sempre penso nessa experiência quando a primeira neve do inverno começa a se dissipar, e o gelo começa a derreter, assim como o gelo em seu coração. Esta é uma história realmente incomum que alguém me contou na faculdade durante uma festa. Eu a achei bastante intrigante e gostaria de compartilhá-la com você. Os pais desse rapaz se divorciaram quando ele era apenas um bebê, e ele foi criado exclusivamente por sua mãe. Infelizmente, a mãe dele não podia pagar por uma creche, então ele passava muito tempo em casa sozinho. Essa é uma situação difícil, mas fica ainda mais peculiar. Um dia, a mãe dele chegou mais cedo do trabalho e o pegou conversando com alguém. Ela correu até o filho, esperando protegê-lo de um possível intruso, mas o que viu foi ele falando em voz alta para um apartamento vazio. Ele estava sorrindo, rindo e conversando com algo invisível. À medida que esse menino crescia e se tornava um jovem adulto que compartilhava a história comigo, ele admitiu que não se lembrava muito bem daqueles tempos, mas recordava que havia, em suas palavras, algo como uma sombra negra no apartamento vazio com ele. Ele mencionou que a sombra negra sempre o cercava. Pode parecer assustador, mas ele me assegurou que não era uma experiência assustadora para ele. A sombra era como um pai adicional. Quando ele estava sozinho, ouvia palavras gentis dela e até mencionou que a sombra brincava com ele, apesar de seu pai não estar na imagem na época. Parecia que ele considerava a sombra negra como uma figura paterna, e seu coração infantil estava feliz com a companhia.
Ele compartilhou que sua mãe começou a observá-lo mais de perto após essa revelação, talvez com um coração pesado refletindo sobre sua negligência anterior. Eventualmente, ele mencionou que a sombra negra desapareceu, e com um sorriso, disse que não desapareceu por muito tempo. Ele ainda a vê de vez em quando, especialmente durante eventos importantes da vida. Mesmo que ele não a veja todos os dias, sente sua presença. Na infância, ele nunca tinha medo de áreas sombrias, como embaixo da cama ou armários abertos à noite. Ele as acolhia, e até hoje continua procurando pela sombra, e às vezes a vê. Embora ele tenha compartilhado essa história com um sorriso no rosto, não pude deixar de sentir que o sorriso estava tingido com um toque de solidão. É algo para se pensar, talvez nem todas as figuras sombrias sejam malévolas. Eu moro em um apartamento que foi construído em 1989, agora deixe-me explicar o layout do apartamento porque é importante. É um lugar bastante padrão, mas tem um loft. Não é muito grande, para ser honesto, é um pouco apertado lá. Eu não gosto muito do meu loft, acho meio assustador. Existe uma certa sensação de vulnerabilidade em ter um loft. Não consigo explicar completamente, mas até o final desta história, você entenderá por que eles me assustam. Tudo começou com um sentimento em uma noite depois do trabalho, e eu não tenho conseguido me livrar desse sentimento desde então. Assim que entro pela porta, a primeira coisa que vejo é o meu loft. Sinto que, às vezes, algo está me observando de lá de cima. No início, pensei que era minha mente cansada imaginando coisas. Já estive cansado antes, sabe, mas isso parecia diferente. Sem eu saber, uma animosidade nasceu naquele dia. Agora, deixe-me te dar um ponto de vista quando você está na cama no loft. Se você naturalmente olhar para fora ou para baixo, verá a entrada que leva à cozinha. Naturalmente, quando eu durmo de lado e, portanto, encaro a entrada para a cozinha. Às vezes, antes de dormir, sinto fortemente que alguém está me olhando, me encarando lá embaixo na entrada. Em momentos assim, tento ler ou adormecer o mais rápido possível. Desligo as luzes para não me distrair e uso uma pequena luz noturna perto do meu travesseiro para ler meu livro. No entanto, uma noite, uma sensação mais profunda de desconforto se apoderou de mim. Senti como se algo estivesse errado. Ouvi um barulho vindo de baixo, e as luzes estavam apagadas lá embaixo. Ouvi atentamente, e parecia que alguém estava exalando. Definitivamente parecia respiração. No momento em que minha mente entendeu que eu estava ouvindo respiração, fiquei imóvel. Fiquei horrorizado, meu coração começou a bater forte no peito. Pensei que havia um intruso em minha casa. O ar no quarto ficou pesado e opressivo, envolvendo-me. Estava ao meu redor. O quarto parecia ficar mais escuro, e eu me senti estranho. Eu ainda podia ouvir aquele barulho ressoando ao redor do quarto, abaixo de mim. Parecia mais próximo, e sob o loft, havia um ponto cego, mas eu senti como se tivesse identificado o local de onde vinha o som da respiração. Alguém estava lá embaixo, com as costas contra a parede. Consegui me convencer disso quando imaginei. Arrepiei-me, encolhi os ombros até o queixo e segurei forte minhas cobertas. Era como um impasse, eu não conseguia fazer nada, e a sensação de que havia alguém lá embaixo não desaparecia. Depois de um momento, o som da respiração parou subitamente. Pensei que tudo tinha acabado, que eu tinha imaginado tudo, e um alívio me inundou. Então, naquele momento, ouvi um som familiar, um som que eu tinha ouvido muitas vezes antes. Era o som imediatamente reconhecível de alguém subindo a escada que leva ao loft. Parecia exatamente como se alguém estivesse subindo a escada em minha direção. Eu estava congelado de medo, novamente incapaz de me mexer. Minha mente estava confusa de medo e preocupação enquanto ouvia o som de alguém subindo. A clareza veio rapidamente, embora eu suponha que isso seja o que chamam de lutar ou fugir. Decidi lidar com quem quer que estivesse vindo em minha direção. O som continuou, e eu tinha certeza de que veria a cabeça de alguém surgir em questão de segundos. Esses segundos passaram, e embora parecessem horas, a tensão era insuportável. Nada entrou em vista, e então o som parou. Parou no topo da escada.
Se alguém estivesse naquela escada, eu deveria tê-lo visto. Parecia que o que subiu aquela escada agora estava no loft comigo. Eu não sabia o que diabos estava acontecendo. Eu tinha certeza de que não havia um intruso na casa, e assim que esse pensamento passou pela minha mente, minha luz noturna se apagou, e fui mergulhado na escuridão absoluta. Então, perto do meu ouvido, ouvi 3 palavras que me gelaram até a medula. Quem é você? Não consigo lembrar muito depois desse ponto. Acho que posso ter desmaiado de medo. Era de manhã quando abri os olhos novamente. Não sei porquê, mas não sinto realmente a necessidade de procurar o significado ou explicação dessa experiência. Estou debatendo se devo ou não me mudar, e sinto que isso pode ser apenas o começo de algo. Há algo definitivamente ruim em meu apartamento, e não acho que vou conseguir suportar se algo assim acontecer de novo. Ouvi isso da minha tia, que trabalhou em um hospital durante toda a sua carreira. Como você pode imaginar, ela viu e experimentou muitas coisas. Uma noite, minha tia me contou sobre quando ela se tornou enfermeira pela primeira vez. Ela disse que a parte mais difícil do seu trabalho era o turno da noite. A forma como ela descrevia suas responsabilidades fazia parecer que ela estava incrivelmente ocupada. Ela tinha que fazer rondas regulares durante toda a noite, responder aos pacientes e às mudanças repentinas em seu estado de saúde. Minha tia achava difícil se adaptar ao turno da noite, já que seu corpo estava acostumado a dormir enquanto ela estaria trabalhando. Além disso, ela dizia que ficar praticamente sozinha no hospital escuro à noite era assustador. Ela sentia isso como uma enfermeira novata e pensava que se acostumaria eventualmente. Uma noite, enquanto fazia suas rondas no escuro no andar do hospital, ela olhava os pacientes enquanto passava para ver como estavam. Quando chegou a um quarto no 3º andar, notou um paciente idoso sentado, olhando fixamente para a janela. O paciente era um homem idoso na casa dos 80 anos. Ele percebeu que minha tia estava parada na porta do quarto observando-o, então ele perguntou se Noaki, o filho, estava de plantão naquela noite. Ele nunca se virou para longe da janela, mas, como estava escuro, minha tia conseguia ver seu rosto no reflexo, e ele parecia estar sorrindo. Minha tia o encorajou a deitar-se na cama e descansar. Não foi a primeira vez que ela ouviu alguém mencionar Nozaki-san desde que começou a trabalhar no turno da noite. Os pacientes costumavam falar sobre Nozaki-san de forma positiva. Um paciente até disse que Nozaki-san era muito melhor do que ela em seu trabalho. Minha tia não era do tipo que desenvolvia ciúmes profissionais, sendo ela honesta e paciente. No entanto, devido às constantes referências dos pacientes a esse outro médico ou enfermeira, ela decidiu fazer um esforço para conhecê-los. Ela procurou nos registros, mas não conseguiu encontrar Nozaki-san em lugar algum nos registros de entrada que os médicos e enfermeiros deveriam assinar ao iniciar seus turnos. Até onde ela sabia, não havia ninguém trabalhando em seu andar com esse nome. Mas, como ainda era relativamente nova em seu cargo, ela supôs que deveria haver alguns médicos e enfermeiros seniores trabalhando no andar que ela ainda não conheceu, então não pensou muito sobre isso. Depois de garantir que o idoso estava de volta deitado em sua cama, ela voltou à estação das enfermeiras. Uma enfermeira sênior estava lá, e ela e minha tia começaram uma conversa casual. Minha tia aproveitou a oportunidade para mencionar Nozaki-san. A enfermeira sênior congelou por alguns segundos. Ela disse que poderia se ouvir um alfinete cair naquele andar e, em seguida, se virou para minha tia com uma expressão muito preocupada. Bem, é interessante que você mencione Nozaki-san. Ela costumava trabalhar aqui até cerca de 1 ano atrás. Ela tirou a própria vida. Essa espécie de coisa vem acontecendo de vez em quando, por algum motivo. Minha tia ficou chocada com isso. Ela disse que ficou arrepiada até o âmago. Mas então ela esperava que fosse algum tipo de engano, talvez a enfermeira tivesse ouvido errado ou algo assim. Então, minha tia mencionou a conversa que teve com o idoso. A enfermeira disse que isso acontece muito ultimamente. Minha tia ficou surpresa com essa resposta desdenhosa e seca. A enfermeira aparentemente tinha uma expressão imperturbável ao dizer isso.
Minha tia nunca esqueceu essa troca, e desde aquela noite, ela continuou ouvindo o nome Nozaki-san no andar, especialmente nos seus turnos da noite. Não era apenas o idoso, mas também pacientes jovens e até crianças. Sempre que ouvia aquele nome, ela se sentia inquieta. Esses pacientes estavam falando de alguém que não estava mais lá, como se ainda estivesse trabalhando no hospital. Não parecia certo, era como se eles ainda pudessem ver Nozaki-san, como se ela nunca tivesse saído. Minha tia pensou em desistir do emprego porque ficou muito perturbada com o que estava acontecendo. No entanto, em vez de desistir, ela se adaptou ao seu papel e à vida no andar. Logo, aquele sentimento inquietante e o medo que ela sentia começaram a desaparecer. Ela ainda ouvia o nome Nozaki-san no andar, mas não ficava mais perturbada como antes. Ela apenas pensava consigo mesma: ah, lá vamos nós de novo. Ela começou a ver isso de maneira diferente também. Como Nozaki-san era uma enfermeira sênior que costumava trabalhar nos andares, talvez seu espírito ainda estivesse presente para cuidar de seus pacientes. Talvez não precisasse ser algo sinistro. Enquanto ouvia a história que minha tia me contava, pensei: essa é uma história legal. Talvez todos os fantasmas não sejam tão ruins assim. Eu estava sorrindo enquanto minha tia continuava. Minha tia percebeu meu sorriso e assentiu para mim, sorrindo de volta, e disse: sim, eu estava sorrindo assim também quando cheguei a essa realização. Mas então descobri algo bastante perturbador: todos os pacientes que me perguntavam sobre Nozaki-san ou se ela estava trabalhando naquela noite, depois de alguns dias, faleciam. Parecia que ver ou falar sobre ela era um presságio terrível. Era um sinal de que o fim estava chegando. Não sei, há algo nisso que parece tão sinistro, como se Nozaki-san fosse a ceifadora sombria daquele hospital. Quando eu era pequeno, minha família ia de férias todos os anos. Um dos nossos parentes tinha uma vila, e costumávamos viajar pelo país todo verão e passar um tempo lá. Era ótimo. Fiz muitas memórias incríveis com minha família, mas eu quero compartilhar uma experiência perturbadora que tive. Uma noite, eu tinha cerca de 10 ou 11 anos quando isso aconteceu. A vila estava bastante no alto das montanhas, sem eletricidade, e não havia muitas outras pessoas na área. Era um ótimo lugar para passar um verão relaxante. No quarto dia de nossa estadia anual, meus pais decidiram ir para o karaokê. Eu não queria, pois estava muito cansado de caminhar nas montanhas. Eles disseram que eu poderia comer lá, e isso me convenceu. O local de karaokê ficava literalmente no meio de um campo, descendo pela trilha da montanha. Acredito que ficamos lá por umas 2 horas. Olhei para o relógio e eram 23 horas. Estava lutando contra meu próprio sono agora. A sala de karaokê estava muito barulhenta, tínhamos nossa própria sala privativa, apenas minha família lá. Meu pai viu o quão cansado eu estava e, acho, ficou um pouco irritado com minhas reclamações. Ele disse: por que você não vai dormir no carro? Pensei que não seria uma má ideia, então ele me deu as chaves, e eu fui sozinho para o estacionamento. Estava muito escuro lá fora, lembro-me do som dos grilos cantando ao longe. Entrei no carro e, de repente, não me senti mais sonolento. Me senti estranhamente acordado. Como não estava mais sonolento, fiquei entediado rapidamente. Peguei a lanterna que tínhamos no carro e comecei a brincar com ela, iluminando-a em volta. Apontei para outro carro estacionado ao lado do nosso. Não sei como não notei antes. Passei a lanterna pelas janelas e notei uma figura no carro. Pensei que seria rude iluminar o rosto da pessoa, então movi a lanterna para longe e a desliguei. Pensei que isso os tinha incomodado, então fiz o que qualquer criança faria para evitar problemas na minha situação: fingi estar dormindo com os olhos meio fechados. Percebi que a pessoa no carro estava olhando na minha direção. Não conseguia distinguir seu rosto, mas sabia que estavam olhando para mim. Fiquei nervoso, algo estava errado. Percebi que a pessoa no carro ao lado do nosso não se mexeu por um tempo, como se uma manequim estivesse lá dentro. Eu tinha certeza de que era uma pessoa, parecia humana no carro, não parecia que meus olhos estavam me enganando. Senti um arrepio nas costas, não gostava mais de estar no carro. Decidi sair,
até o momento em que senti que precisava sair dali. A pessoa no carro não tinha se mexido um músculo, mas assim que decidi ir embora, a figura começou a virar lentamente na minha direção, apenas a cabeça, não o corpo. Eu não conseguia me mexer, era como se estivesse colado no lugar. Já que estava no carro por um tempo, meus olhos se acostumaram com a escuridão, e eu podia começar a distinguir os contornos da pessoa no carro ao meu lado. A cabeça virou muito lentamente, a tensão era insuportável, pois eu ainda não conseguia me mexer. Quando a cabeça virou cerca de metade do caminho em minha direção, senti minha espinha enrijecer como gelo. O rosto daquela pessoa no carro estava em um estado terrível. O rosto estava destruído, com cicatrizes vermelhas e cruas tão grandes que engoliam as características do rosto. Eu não conseguia ver os olhos ou o nariz. Foquei todas as minhas energias em correr, mas ainda não conseguia me mexer. O suor escorria pela minha testa, lágrimas começaram a se acumular nos cantos dos meus olhos, mas eu não conseguia me libertar. Agora, que estou mais velho, a única coisa que posso descrever é aquele sentimento como paralisia do sono, mas eu estava completamente acordado. Em certo momento, eu estava convencido de que estava sonhando, repetindo em minha mente acorde, acorde, mas eu não conseguia. Eu não podia acordar porque eu não estava dormindo, e isso realmente estava acontecendo. Consegui fechar os olhos e mantê-los o mais apertados possível. Não sei quanto tempo passou, talvez 4 ou 5 minutos, e então abri os olhos. Vi aquele rosto cicatrizado olhando diretamente para mim. Não tenho memória daquela noite, exceto por aquele rosto perturbador olhando para mim. Fui sacudido acordado por meu pai. Contei a ele o que aconteceu, e ele suspeitou que eu apenas tivesse tido um pesadelo. Não parecia muito interessado. Eu estava convencido de que era real, no entanto, não deixei isso passar. Fiz um pouco de cena no estacionamento. Foi muito traumatizante para mim. Eu estava em tal estado que minha mãe voltou ao local de karaokê para perguntar se havia alguém no estacionamento antes. Pouco depois, a dona do local saiu com minha mãe, parecendo preocupada. Ela se ajoelhou ao lado do carro e me perguntou muito cautelosamente como era a pessoa. Acredito que a dona do local queria garantir que não houvesse encrenqueiros na área. Senti a pressão enquanto os adultos aguardavam minha resposta. Eu disse que havia uma pessoa no carro ao lado do nosso, e ela estava me encarando. O carro já tinha ido embora, então não pudemos identificar o proprietário. Eles pediram para eu descrever a pessoa. Quando eu disse que ela tinha cicatrizes vermelhas terríveis por todo o rosto e estava sentada no carro ao lado do nosso, me absorvi em fornecer o máximo de detalhes possível. Mal percebi que a dona do local de karaokê estava chorando. Ela pausou, limpou a garganta e falou com uma voz fraca. Acho que você viu minha filha. Ela tirou a própria vida bem aqui no estacionamento, há 4 anos. Ela ligou o carro e sentou lá. Ficamos todos em silêncio, ela se sentiu à vontade para falar sobre o que aconteceu. Ela continuou contando que a filha tinha sido implacavelmente intimidada na escola, por anos, e ela escondeu isso de sua família. Para ela, nada podia ser feito sobre o bullying, então ela decidiu tomar um rumo fatal diferente. Fiquei tão triste ao ouvir isso. Era esmagador. Nunca senti um peso tão opressivo de solidão. Algo que ela disse fez minha memória voltar, porque de repente eu me lembrei de algo que aconteceu antes de desmaiar. Lembrei que ouvi uma voz, e eu nunca esqueceria isso enquanto vivesse. Eu ouvi apenas 3 palavras lançadas do passado para o presente, e essas palavras foram: eu os odeio. Espero que a alma dela encontre paz um dia. Isso aconteceu quando eu morava em Ashoji. Na época, eu estava na universidade. Mudei-me para Tóquio vindo de Shiba e vivi em 3 lugares diferentes ao me mudar para Tóquio. Essa experiência ocorreu no segundo apartamento em que me mudei. Encontrei um apartamento que gostei, o prédio era bastante antigo, mas acabará de ser reformado. A estrutura e o layout do apartamento eram realmente únicos.
Assim que o vi, manifestei meu interesse ao corretor imobiliário e aluguei. Eu tinha uma namorada, e ela se mudou comigo. Deixe-me explicar o layout desse apartamento. Era no segundo andar do prédio, e no canto, algo estranho e legal, pois tinha minha própria escada pessoal conectada ao meu apartamento. Também havia uma vaga de estacionamento logo abaixo dessa escada privativa, o que facilitava a vida. Se você abrisse a porta da frente, veria o banheiro à sua direita e a cozinha no final do corredor atrás dele. À direita, havia escadas, e à esquerda, a entrada da sala de estar. Subindo as escadas, você encontraria uma porta que levava ao sótão, e eu realmente gostava do sótão. Como eu disse, o plano de piso era bastante incomum, mas era legal. No entanto, pouco depois de me mudar, coisas estranhas começaram a acontecer. Minha namorada adorou o lugar tanto quanto eu. Um dia, estávamos na sala, bebendo, assistindo TV, e então ambos ouvimos o som da maçaneta da porta. Minha namorada entrou imediatamente em modo de pânico, super assustada. Eu tentei minimizar, dizendo algo como relaxa, provavelmente é só o vento. Eu estaria mentindo se dissesse que meu coração não estava batendo o mais rápido possível. Eu estava tentando ficar calmo e composto. Definitivamente parecia a maçaneta da porta. Segundos depois, o som veio novamente, e dessa vez ela começou a entrar em pânico de verdade, quase chorando. Que tipo de homem ou namorado eu seria se não fosse verificar? Então, disse a ela para esperar enquanto eu ia ver de onde vinha o barulho. Estava morrendo de medo. Saí da sala e encarei a porta da frente, e vi algo. Vi o que estava causando o barulho diante dos meus olhos. A maçaneta da porta estava se movendo para cima e para baixo, como se houvesse alguém do lado de fora tentando entrar. O pânico se instalou em mim agora, enquanto a maçaneta tremia e a porta se movia. Percebi que a porta não estava trancada, e ao pensar nisso, a porta voou aberta. Eu esperava ver algum maníaco com uma faca, mas não havia ninguém lá fora. Aquele medo específico desapareceu lentamente, e chamei minha namorada. Ah, não se preocupe, são apenas alguns lixos soprados pelo vento fazendo barulho lá fora. Eu menti para ela na tentativa de tranquilizá-la. Apesar de ninguém estar atrás daquela porta, eu ainda me sentia aterrorizado. As coisas que não podemos ver são as mais assustadoras, eu acho. As coisas que desafiam a lógica e a razão são verdadeiramente as mais assustadoras. Decidi tentar esquecer e seguir em frente, tentando afogar meus problemas com álcool. Não sou bom em beber, é assim que devo dizer. Eu fico bêbado facilmente e sempre acabo me sentindo mal. Mas aquele dia foi realmente estranho. Apesar de não ter bebido muito, comecei a quase hiperventilar. Minha respiração ficou rápida, e eu me senti turvo e entorpecido. Era como se estivesse olhando através de um filtro amarelo, tudo tinha uma tonalidade amarelada, e algo definitivamente estava errado. Senti como se fosse desmaiar ou morrer. Não estou sendo melodramático. As coisas escalaram muito rapidamente. Fiquei lá, em pânico silencioso e interno, até não suportar mais. Virei-me para minha namorada e, com dificuldade para respirar, pedi a ela que chamasse uma ambulância. Ela ligou, a ambulância chegou, e fui levado para o hospital. No hospital, fui informado de que tive uma crise de hiperventilação, provavelmente desencadeada por algum estressor. Disseram que meus sintomas já estavam diminuindo, e, como você sabe, eu estava apenas em casa, sentado e bebendo. Então, como diabos comecei a me estressar tão repentinamente? Eu já não me sentia estressado, então pedi para sair e chamamos um táxi para nos levar para casa. Eu estava bastante preocupado, e isso nunca tinha acontecido comigo antes, então liguei para minha mãe e pedi a opinião dela. Vou fazer um breve desvio para falar sobre minha mãe. Ela sempre acreditou que tinha o poder de sentir a presença de espíritos. Quer dizer, eu não acho que tenho essa habilidade. Sou meio bobo. Não esperava que ela dissesse o que disse. Ela afirmou que pareciam os primeiros sintomas de possessão, então eu precisava ter muito cuidado. Aquilo me deixou realmente assustado. A hiperventilação acabou sendo uma ocorrência regular. Aprendi a lidar um pouco melhor com cada episódio,
mas decidi que não queria mais viver naquele apartamento. Algo estava terrivelmente errado lá. Tentei sair o mais rápido possível, e minha namorada concordou, pois queria sair também e podia ver que algo estava me afetando. Tentei ficar o máximo possível fora daquele apartamento. Assim que minhas aulas terminavam, eu procurava outras coisas para fazer do lado de fora para me manter ocupado. Ia jogar nos caça-níqueis de vez em quando. Nunca tive interesse nos caça-níqueis antes, e não jogo mais. Foi um tipo estranho de passatempo vivido depois disso. Eu ia buscar minha namorada em seu trabalho de escritório e depois íamos para casa. Cerca de um mês se passou desde o incidente da porta, e uma noite voltamos para o apartamento. Como eu disse antes, havia um local perto da escada onde eu sempre gostava de estacionar. No entanto, quando voltamos, havia um monte de pessoas no estacionamento. Notei que uma delas era um monge, e todos os outros estavam vestindo trajes de luto. Havia buquês de flores e incensos acesos. Era uma visão bastante estranha. Minha namorada e eu nos sentimos um pouco apreensivos. Estacionamos longe deles em um local diferente e fomos perguntar o que diabos estava acontecendo. O monge sorriu para mim e respondeu: "Ah, não se preocupe, as coisas estão indo bem agora. Por favor, não se preocupe." Eu não entendia. Pedi a ele para explicar exatamente o que ele queria dizer, e então uma mulher de uns 50 anos de idade deu um passo à frente. "Acho que posso explicar. Meu marido encerrou as coisas aqui, sinto muito." E minha boca ficou aberta. Aparentemente, o marido dela havia tirado a própria vida em nosso apartamento poucos dias antes de nos mudarmos. Fiquei atônito, mas perguntei por que eles estavam fazendo isso agora. O monge então disse que havia uma crença comum de que o espírito do marido não havia partido, mas agora, com a ajuda dos enlutados presentes e do ritual que ele realizou, ele acreditava que o espírito do homem estava em paz. Eu não estava certo de poder confiar se o espírito daquele homem estava realmente em paz. O que senti naquelas crises de hiperventilação era um medo incrivelmente profundo, o tipo de medo que eu não queria experimentar novamente. Apesar das garantias do monge, reclamei com o proprietário e me mudei. Fico feliz em dizer que os episódios de hiperventilação pararam instantaneamente, e minha namorada e eu vivemos uma vida muito mais confortável agora.